Graça e paz, meu amado, minha amada. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela revelação da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender de ti deste dia. Que teu Espírito Santo encontre em nós corações e mentes dispostos, Senhor, a ouvir a tua palavra e a te obedecer. Que toda honra, todo louvor e toda glória sejam somente a ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero conversar com você, eu quero refletir com você nesse dia a respeito de restauração. Eu gostaria que em todo o tempo, durante a ministração dessa palavra, que você permitisse que o Espírito Santo falasse com você, ministrasse sobre a sua vida a respeito de restauração. Isaías, filho de Amós, pertencia a uma classe privilegiada. Ele era membro da corte real, conselheiro e confidente do rei Uzias, que governou por mais de 52 anos. Isaías recebe um ministério profético. Ele falaria em nome de Deus ao reino do sul, Judá. O texto que nós lemos relata o chamado de Isaías, que se dá em meio a um contexto muito complexo, um contexto de insegurança com relação ao futuro. Após um dos reinados mais prósperos de Israel, diz o texto que o rei morre. A nação então está desestabilizada e o povo buscando algum consolo. O maior rei que os judeus haviam tido após Salomão estava agora morto. E a crise havia se instalado em Judá. Quantas incertezas, quantas dúvidas passavam pela cabeça do povo e também pela cabeça do profeta Isaías. O que aconteceria com Israel? Como seria o próximo rei? Será que ele honraria a Deus como seu antecessor? Qual seria o posicionamento desse rei diante da economia? Quais seriam as suas políticas? Que políticas ele aplicaria? Seria ele um verdadeiro líder espiritual? Sim, porque
nessa época, o rei ocupava também o papel, cumpria também o papel de líder espiritual. E é então, nesse contexto, que Isaías decide buscar a Deus. Diante do luto do povo, diante da dor do povo, diante da insegurança que também era sua com relação ao futuro, Isaías diz o texto que vai ao templo. E ele vai ao templo por quê? Porque se acreditava que o templo era o lugar da habitação de Deus, era o lugar do encontro com Deus. E Isaías vai ao templo orar. E ele já começa então nos trazendo uma primeira lição. Diante das dúvidas, diante dos conflitos, diante das incertezas que a vida nos traz, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos nos colocar diante dele, nos submeter à sua vontade. Nós precisamos escutar o que o Senhor tem para nos dizer. Nós precisamos orar. E lá no templo, Isaías tem uma visão de Deus. E aí nos vem mais uma lição com relação a esse texto. Quando nós vamos até o Senhor, quando nós oramos com o coração sincero, quando nós nos derramamos na presença do Senhor, quando Ele reconhece as nossas aflições, quando Ele reconhece em nós um coração quebrantado, Ele sempre nos dá muito mais do que nós buscamos. Isaías foi ao templo orar por uma direção do Senhor, mas ele encontrou muito mais. Ele viu manifestada toda a glória do Senhor. E Isaías então deixa registrado no texto que nós lemos, que isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei escolhido pelo povo, pelos humanos, eu vi o Senhor. Ou seja, no ano em que o rei de Judá morreu, eu vi o rei dos céus, eu vi o rei de toda a terra. O governante terreno estava sim morto, mas o rei de todas as nações estava vivo e assentado no seu trono. O verdadeiro e soberano governante reinava absoluto. O rei Uzias estava morto, mas o rei de todo o universo estava vivo. E ele entende que, embora as coisas pareçam desordenadas, embora as incertezas e as inseguranças fossem sim uma realidade, embora as dúvidas sobre o que o futuro lhes reservasse existissem sim, mas o Senhor estava governando e reinando completamente e com controle absoluto sobre todas as coisas. Nós vivemos hoje um tempo de muitas inseguranças. Nós vivemos um tempo de uma realidade presente que nos assola, diante de uma pandemia, que nos traz incertezas com relação ao nosso futuro. Nós ouvimos muito em todos os meios de comunicação que trazem para nós uma perspectiva do cenário que será após pandemia. Isso nos traz sim insegurança, mas nós temos que ter a plena convicção de que o Senhor está vivo e que Ele continua tendo controle de todas as coisas. O Senhor que governa todo o universo, que tem o universo na palma das suas mãos. Esse é o Senhor que está olhando para mim, que está olhando para você e que nos traz a certeza de que nós não devemos temer, porque Ele tem todas as coisas no controle. Diz então o texto que seres angelicais proclamavam a natureza santa de Deus. Por 3 vezes diziam os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E por isso eles se colocavam, esses seres angelicais se colocavam na presença do Senhor em honra e humildade. Com 2 asas, diz o texto, eles cobriam a face. Isso significava temor à santidade de Deus. Com 2 asas, eles cobriam os pés. Isso significa o reconhecimento de que não havia neles nenhum valor. E com 2 asas voavam
isso significa a prontidão para servir ao Senhor. Do versículo 4, diz que diante desse clamor que exaltava toda a santidade de Deus, os fundamentos, a estrutura do templo se move, como se houvesse ali um terremoto. O templo então se enche de fumaça. E é nesse cenário de intensa manifestação da grandeza, da santidade e da glória de Deus que Isaías tem um encontro com o Senhor. Mas Isaías tem também um encontro que revela a ele o seu chamado. Mas toda essa visão traz também a Isaías algumas compreensões e algumas percepções. E é sobre isso que eu gostaria de me deter, ou que eu gostaria de refletir um pouco mais com você nesse momento. Em primeiro lugar, Isaías percebe que ele precisa olhar para si mesmo. Os 5 primeiros capítulos do livro de Isaías, depois você faça a leitura, é uma leitura muito interessante. E nesses 5 primeiros capítulos, eles são usados para demonstrar a condição de pecado do povo de Israel. No capítulo 5, Isaías repete por várias vezes: ai, 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 mas ai dos outros, ai do povo, ai dos pecadores, ai da nação. Mas nesse momento, Isaías olha para ele mesmo e diz a respeito de si mesmo: ai de mim. Ele deixa de dizer ai de fulano e passa a dizer ai de mim. Quando nós deixamos o nosso orgulho de lado, quando nós deixamos a nossa vaidade e humildemente nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus, nós permitimos que o processo de restauração seja iniciado em nossas vidas. A luz da santidade de Deus revela a Isaías a sua condição de pecador. Se você quer mais de Deus, se você quer ser restaurado por Ele, você tem que se perguntar: qual é a corrupção presente na sua vida? Há também uma segunda percepção. Isaías reconhece qual área da sua vida está sendo dominada pelo pecado. Ele diz: sou homem de lábios impuros. O livro de Tiago é um livro que todo cristão deve ler, deve refletir. Ele traz muitas questões a respeito da língua. De que forma nós estamos usando a nossa língua? De que forma nós estamos usando a nossa boca? Isaías reconhece que os seus lábios eram impuros. E é interessante que o chamado de Isaías era para ser profeta. E o profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus. O profeta é conhecido como aquele que fala por intermédio de Deus. E como alguém de lábios impuros poderia então ser um profeta? Quando nós reconhecemos as áreas de nossas vidas que necessitam desse toque purificador do Senhor, Ele nos leva a lugares que nós jamais imaginaríamos poder estar. Isaías é chamado justamente para ser profeta, para falar em nome de Deus. Então seus lábios precisariam ser purificados. Nós precisamos reconhecer as áreas das nossas vidas que precisam dessa restauração, que precisam dessa purificação. Precisamos nos arrepender e precisamos confessar os nossos pecados. Porque somente assim o Senhor poderá nos restaurar e nos purificar. Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.
A boca de Isaías então é tocada e o fogo de Deus o purifica, para que ele possa ser quem o Senhor o estava chamando para ser. A terceira percepção que nós temos é que depois de reconhecer o seu pecado e as suas deficiências, ele ouve a voz de Deus. Há um processo de restauração que passa por essas fases. Olhar para si mesmo, reconhecer que necessitamos do Senhor, que necessitamos de Deus, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e aí então ouvirmos a voz do Senhor. E ao ouvirmos a voz do Senhor e discernirmos essa voz, não haverá outra resposta que nós poderemos dar diante da pergunta do Senhor, a não ser a mesma de Isaías, quando o Senhor lhe pergunta: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor e refletir com sinceridade de coração, com humildade, acerca das áreas da sua vida que precisam desse toque restaurador e purificador do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos num tempo de grandes corrupções. O tempo que nós reconhecemos como hoje é um tempo de grandes desafios, não só por conta da pandemia, não só por conta desse vírus que se alastrou por todo mundo, mas também por conta das corrupções éticas e morais que o mundo está assolado. E nos últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas, nós fomos testemunhas de forma ofensiva, nesse tempo de pandemia, dessas corrupções. Hospitais de campanha que nunca chegaram a ser construídos ou utilizados, compras de equipamentos que nunca chegaram aos necessitados, auxílio emergencial que foi parar na mão daqueles que não necessitavam, corrupção, vidas foram perdidas por conta da ganância humana e por conta do descaso daqueles que deveriam cuidar dos mais necessitados. E é nesse contexto que nós estamos vivendo. E o Senhor busca no nosso meio profetas e profetisas, homens e mulheres dispostos a se levantarem como voz profética, que anuncia sim a salvação, que anuncia sim a restauração, mas que também denuncia toda forma de pecado e toda forma de injustiça. O Senhor chama nesse tempo homens e mulheres dispostos a se levantarem como uma voz profética para dar voz àqueles que não as têm. Em nome de Jesus Cristo, que você possa neste dia se lembrar do seu chamado, se lembrar do momento em que Jesus, em que o Senhor, em que o Deus Todo-Poderoso tocou, seja nos seus lábios, seja no seu coração, seja na sua mente, e te purificou, e te preparou e te restaurou para cumprir a missão que é dele, mas que na sua infinita bondade ele permite que nós sejamos participantes. Esse tempo necessita da voz profética que fala em nome do Senhor. Permita-se ser restaurado. Permita-se ser restaurado. Coloque-se na presença do Senhor enquanto você ouve essa canção. Permita que o Espírito Santo fale com você. Eu vou me
Ti, ó Deus, reconhecendo todas as nossas fragilidades, reconhecendo, Senhor, todo o nosso pecado. Mas, Senhor, nós Te agradecemos porque podemos contar com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Ó Deus, que nesta manhã, que neste dia, que nesta noite, que durante toda a nossa vida, Senhor, nós possamos ser relembrados do nosso chamado, ó Deus, que nós possamos ser restaurados, renovados, ó Deus, para cumprir, que em nome de Cristo Jesus, diante de todas as dúvidas, diante de todos os nossos questionamentos, diante de todas as nossas incertezas com relação ao futuro, que nós possamos procurar a Tua face, Senhor, e que nós possamos ver a Tua glória manifestada. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa encontrar em nós, homens e mulheres, com uma voz profética, Senhor, dispostos a anunciar as boas novas da salvação, mas também, Senhor, encorajados por Ti, dispostos a denunciar toda forma de pecado e de injustiça que assola o mundo. Pai, em nome de Cristo Jesus, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém.